Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 6º ano de Matemática, texto 3 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o poema, que geralmente se estrutura em versos organizados em estrofes, porém também pode apresentar-se em prosa e ainda alinhar elementos visuais à linguagem verbal. Sua principal função é despertar diferentes emoções nos leitores, sendo, geralmente, um texto muito apreciado por eles. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos dos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF06MA03 e a EF06MA24, que se referem à resolução e à elaboração de problemas que envolvam cálculos, mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem o uso de calculadora, e a resolução e a elaboração de problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área, triângulos e retângulos, capacidade e volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem o uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas a outras áreas de conhecimento. E os descritores são D25, D26, que se refere à efetuação de cálculos, à resolução de problemas que envolvam operações com números racionais. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões de 1 a 4. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Para a proposta de leitura compartilhada do texto apresentado na questão 5, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para alguns alunos, oportunizando que a maioria da turma participe. Expliquem aos alunos que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento de fluência, da entonação, da dicção e da pontuação. A proposta para a resolução das questões 6 e 7 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Finalizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo a proposta das sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento dos alunos responderem aos questionamentos feitos por vocês, esclareça que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Não despreze o momento proposto para a leitura silenciosa, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Professoras e professores, a proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e o incentive a compartilhar seus conhecimentos e como estão os seus desenvolvimentos do raciocínio lógico e da criatividade. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo a proposta das sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento dos alunos responderem ao questionamento feito por vocês, esclareçam que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é individual, aproveite para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realize intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não despreze o momento proposto para a leitura silenciosa, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Como a proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é individual, aproveite para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realize intervenções apenas se for necessário. Antes da correção das questões propostas, relembre aos alunos que a divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é a inversa da multiplicação. A divisão de um número consiste em seu fracionamento, na sua fragmentação, que pode ter como resultado um número inteiro ou um número decimal. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a revisão sobre os conteúdos já estudados, incentive os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Como a proposta para a resolução das questões 1, 2 e 3 é individual, determine um tempo e aproveite para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realize intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar, em suas resoluções, as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que passeiem pela sala de aula observando o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer das realizações das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 3. Até o próximo vídeo.